É maravilhoso poder trabalhar com o que você mais gosta e ter sucesso com isso, o que te dá a liberdade de fazer exatamente o que eu quero e só o que eu quero. Benny Andersson é uma lenda da música há décadas. Como um dos gênios por trás do ABBA, ele presenteou o mundo com canções que ainda nos fazem cantar e dançar hoje. Mas por trás do brilho e dos sucessos que chegaram ao topo das paradas, a vida nem sempre foi fácil. O fim do ABBA foi um golpe duro, e Benny enfrentou dificuldades pessoais e familiares que poucos fãs conheciam. Ele manteve a maior parte de sua vida privada, preferindo deixar a música falar por si. Mas agora, aos 78 anos, Benny finalmente se abriu sobre a verdade, sobre ela, sobre seu passado e sobre o que realmente está acontecendo com ABBA hoje. Junte-se a nós enquanto exploramos a trajetória de Benny desde o início e descobrimos o que ele finalmente confessou. Início da vida e primeiros passos na música. Benny Andersson nasceu em 16 de dezembro de 1946 no bairro de Vassön, em Estocolmo. Seu pai, Gasta Andersson, era engenheiro civil e sua mãe, Leila. Ele tinha uma irmã mais nova, Evaíse, que nasceu em 1948. A música corria em suas veias desde o início. Tanto seu pai quanto seu avô, Efraim, tocavam acordeão. Quando Benny tinha 6 anos, eles lhe compraram seu próprio acordeão e o apresentaram à música folclórica sueca, à música tradicional e a um estilo chamado Schlager. Ele rapidamente desenvolveu um amor por todos os tipos de música. Os primeiros discos que ele teve foram Dub's Music, de Catarina Valente, e Jailhouse Rock, de Elvis Presley. Ele adorava especialmente a música Treat Me Nice, do lado B, porque tinha um piano. Essa mistura de diferentes estilos musicais o influenciaria pelo resto da vida. Aos 10 anos, Benny ganhou seu próprio piano e aprendeu a tocar sozinho. Ele se inspirava em músicos como Brian Jones. A escola não o cativou por muito tempo, então ele a abandonou aos 15 anos e começou a se apresentar em clubes juvenis. Nessa época, conheceu sua primeira namorada, Christina Granville. Eles tiveram 2 filhos juntos, Peter, nascido em 1963, e Helen, nascida em 1965. No início de 1964, Benny e Christina se juntaram a um grupo chamado Everett Spellman Slag, que significa Grupo de Música Folk da Placa de Eletricidade. O nome era uma brincadeira com seus instrumentos elétricos. Eles tocavam principalmente músicas instrumentais, como Baby Elephant Walk. E foi nessa época que Benny começou a compor suas primeiras canções, The Hip Stars e Rising Fame. Em outubro de 1964, a carreira de Benny deu um grande salto quando ele se juntou à banda pop The Hip Stars como tecladista. Apenas alguns meses depois, em março de 1965, a banda alcançou o sucesso com o hit Cadillac. Os Rapstars rapidamente se tornaram uma das bandas pop suecas mais famosas da década de 1960. Benny não era apenas o tecladista, mas também a principal força musical do grupo, além de um ídolo adolescente. Inicialmente, a banda tocava principalmente covers de sucessos internacionais, mas Benny logo começou a compor músicas para eles. Ele presenteou a banda com vários grandes sucessos, incluindo No Response, Sunny Girl, Wedding, Consolation, It's Nice to Be Back e She Will Love You. Essas canções ajudaram a moldar a identidade da banda e comprovaram o talento de Benny para criar músicas memoráveis. Benny conheceu Björn Ulvaeus em junho de 1966 e os dois logo começaram a compor juntos. A primeira canção deles foi Isn't It Easy to Say, que mais tarde foi gravada pelos Uriah Heep Stars. Benny também trabalhou com Lasse Berghagen e juntos compuseram várias canções. Uma delas, Hedge Clown, ficou em segundo lugar no Melody Festival de 1969, a final sueca do Festival Eurovisão da Canção. Esse mesmo evento mudou a vida de Benny de outra forma. Ele conheceu a cantora Anni-Frid Lingad e logo se tornaram um casal. Quase na mesma época, Björn conheceu a cantora Agneta Falskog. Esses relacionamentos pessoais naturalmente levaram à estreita colaboração entre os 4 nos anos seguintes. Benny e Björn emplacaram seus primeiros sucessos como compositores em 1969, com Lua Sexatal para Brita Borg e Spellman para o Uriah Heep Stars. Conforme os dois casais começaram a se ajudar nas gravações, a poderosa combinação das vozes de Agneta e Anni-Frid convenceu Benny e Björn a modelar seu grupo a partir de grupos vocais mistos de sucesso da época. A ligação de Benny com Anni-Frid também cresceu através da música. Ele produziu o single dela de 1969, Peter Pan,
e mais tarde seu álbum de estreia Freda, em 1971. Ela se manteve ocupada com revistas e shows de cabaré em Estocolmo, enquanto Agneta estrelou a versão sueca de Jesus Cristo Superstar em 1972. No início da década de 1970, os quatro apoiavam as carreiras musicais uns dos outros, lançando as bases para algo maior, o início do ABBA. A primeira vez que os quatro se apresentaram juntos foi em abril de 1970, durante uma viagem ao Chipre. Cantaram por diversão na praia, mas a apresentação se transformou em um concerto improvisado para os soldados das Nações Unidas estacionados na região. Nessa época, Benny e Bjorn estavam gravando seu primeiro álbum conjunto, Lika, com Agneta e Annie Fried nos vocais de apoio em várias faixas. Mais tarde naquele ano, lançaram um espetáculo chamado Fest Fawcett, que significa pessoas festeiras, mas também pode se referir a casais de noivos. Eles estrearam o show em 1º de novembro de 1970 em Gotemburgo. O show recebeu críticas majoritariamente negativas, com exceção da apresentação de Hedge Gam Man, Hello Old Man, que se tornou o primeiro sucesso da dupla. Creditada a Bjorn e Benny, a música alcançou o 5º lugar nas paradas de vendas e permaneceu em primeiro lugar na Sense Toppen por 15 semanas. Em 1971, os quatro já trabalhavam juntos com mais frequência, adicionando vocais às músicas uns dos outros e realizando turnês. Benny e Bjorn lançaram mais singles, como Date kan ingen dar. Olá, nenhum médico pode ajudar com isso e Thank Jordan for Imagine se a Terra fosse jovem, com as vozes de Agneta e Annie Fried tendo um papel maior. No verão de 1971, Agneta e Bjorn, agora casados, começaram a se apresentar regularmente com Benny em parques folclóricos suecos. Stig Anderson, o chefe da Polar Music, acreditava fortemente que Benny e Bjorn poderiam alcançar sucesso mundial. Ele os encorajou a continuar compondo e, depois de algumas tentativas frustradas, eles participaram do Festival de Música de 1972 com a canção Say It, que ficou em 3º lugar e se tornou um sucesso na Suécia. Então, um sucesso inesperado veio do Japão, onde a música She's My Kind of Girl alcançou o Top 10 em 1972. A verdadeira faísca surgiu em junho de 1972, quando lançaram People Need Love, com Agneta e Annie Fried em papéis mais proeminentes. A canção foi creditada a Bjorn e Benny Agneta e Annie Fried, e embora tenha chegado apenas ao 17º lugar na Suécia, foi o suficiente para provar que eles tinham algo especial. A música chegou a entrar nas paradas dos Estados Unidos, marcando o primeiro pequeno passo rumo ao que logo se tornaria o sucesso mundial do ABBA. Ring Ring e o nascimento do nome ABBA. Em 1973, o grupo, ainda usando o nome completo Bjorn e Benny Agneta e Annie Fried, participou novamente do Melodifestivalen com a música Ring Ring. O produtor Michael B. Trattow deu à faixa uma sonoridade marcante, que mais tarde se tornaria a marca registrada do ABBA. A música também recebeu letras em inglês de Neil Sedaka e Phil Cody. Muitos achavam que ela venceria, mas ficou apenas em 3º lugar no concurso. Embora não tenha chegado ao Festival Eurovisão da Canção, a música e o álbum Ring Ring tornaram-se sucessos em vários países europeus e na África do Sul. Nesse mesmo ano, Agneta teve sua filha Linda e foi brevemente substituída por Inger Brun durante uma viagem à Alemanha Ocidental. Nessa época, o empresário Stig Anderson decidiu que o grupo precisava de um nome mais curto. Ele começou a chamá-los de ABBA, uma brincadeira com a marca sueca de conservas de peixe de mesmo nome. A permissão foi concedida desde que a banda não prejudicasse a imagem da marca. ABBA era simplesmente a sigla formada pelas iniciais dos nomes de cada membro e, no final de 1973, já constava nos documentos do estúdio. Alguns anos depois, o famoso logotipo com o B invertido foi criado durante uma sessão de fotos, quando Benny acidentalmente segurou sua letra ao contrário, inspirando o design final. Em 1976, o B espelhado tornou-se parte permanente da imagem do ABBA. Waterloo, nos anos de ascensão. Em 1974, o ABBA foi convidado a competir novamente no Melodifestivalen. Eles escolheram a animada Waterloo, influenciada pela cena glam rock do Reino Unido. Desta vez, eles estavam mais experientes e melhor preparados. Em 9 de fevereiro de 1974, venceram a seleção sueca
e, em 6 de abril, conquistaram a coroa do Festival Eurovisão da Canção, cantando em inglês. A vitória abriu portas por toda a Europa. Water Love alcançou o primeiro lugar em 9 países e entrou no top 10 do Zé Útil, chegando ao 6º lugar. Seu single seguinte, Honey Honey, teve sucesso moderado, mas no Reino Unido, a gravadora optou por relançar Ring Ring. Alguns começaram a se perguntar se eles seriam apenas um sucesso passageiro. No final de 1974, eles fizeram uma turnê por partes da Europa, mas nem todos os shows esgotaram, o que forçou alguns cancelamentos. As coisas mudaram no início de 1975, quando fizeram uma turnê pela Escandinávia e tocaram para plateias lotadas. Eles continuaram lançando singles, incluindo SOS e Mamma Mia, que se tornaram grandes sucessos na Europa e na Austrália. Na Austrália, suas músicas dominaram as paradas graças ao programa de TV Countdown. Mamma Mia permaneceu em primeiro lugar por 10 semanas. No início de 1976, o ABBA já era um nome conhecido em muitos países, embora entrar no mercado de álbuns do EU ainda fosse difícil. Em março de 1976, o ABBA lançou Greatest Hits, seu primeiro álbum número 1 no Reino Unido, que incluía a nova canção Fernando. A música se tornou um de seus maiores sucessos, alcançando o topo das paradas em pelo menos 13 países e vendendo mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo. Mais tarde, naquele ano, lançaram Arrival, que elevou seu sucesso a um novo patamar. O álbum incluía Money, 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 Knowing Me, Knowing You e seu maior sucesso, Dancing Queen, que alcançou o topo das paradas em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos. Em janeiro de 1977, eles iniciaram sua primeira grande turnê, começando na Noruega e viajando pela Europa antes de seguirem para a Austrália. Lá, tocaram para multidões enormes, apesar de desafios como chuva forte e até mesmo uma ameaça de bomba em Perth. A turnê australiana foi tão intensa que mais tarde foi retratada no filme ABBA. No final de 1977, lançaram o álbum ABBA, juntamente com o filme. Em abril de 1979, o ABBA lançou Voulez-Vous, gravado em parte no famoso Criteria Studios de Miami. O álbum incluía sucessos como Chiquitita, I Have a Dream e Does Your Mother Know. Embora nem todos os singles tenham alcançado o primeiro lugar no Reino Unido, foram sucessos absolutos na Bélgica e populares em muitos outros países. Mais tarde, naquele ano, lançaram a coletânea de maiores sucessos Walden 2, que incluía Gimme 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 e A Man After Midnight, outro sucesso internacional. Em setembro de 1979, iniciaram a turnê ABBA na América do Norte, com shows esgotados em arenas. A turnê continuou na Europa, incluindo 6 noites na Wembley Arena, em Londres. Em 1980, viajaram para o Japão para 11 shows com ingressos esgotados, sua última grande turnê. Em julho daquele ano lançaram The Winner Takes It All, que muitos interpretaram como um reflexo do divórcio de Björn e Agnes, embora ambos negassem que fosse algo pessoal. Em novembro, lançaram Super Trooper, que quebrou recordes no Reino Unido com mais de 1 milhão de pré-vendas. A faixa título foi o último número 1 da banda no Reino Unido. Nessa época, o ABBA também gravou Por la Musa, de Gracia, um álbum em espanhol que se tornou extremamente popular na América Latina e abriu um novo público para o grupo. Sua música já havia alcançado todos os cantos do mundo, mas sua história ainda tinha muito mais a contar. Os Visitantes e o Começo do Fim. Em janeiro de 1981, Björn Ulvaeus casou-se com Lena Cole e o empresário do ABBA, Stig Andersson, completou 50 anos. Para o seu aniversário, o grupo gravou uma música especial chamada Hovas Vittna como tributo. Apenas 200 cópias em vinil vermelho foram produzidas e distribuídas aos convidados, tornando-se um dos discos mais raros do ABBA. Apenas um mês depois, Benny Andersson e Annie Fredlingad anunciaram o divórcio. Foi revelado que o casamento já vinha enfrentando dificuldades há anos e que Benny já havia conhecido Mona Norlett, com quem se casou em novembro daquele mesmo ano. Apesar das dificuldades pessoais, Andersson e Ulvaeus começaram a compor no início de 1981 e, em março, o grupo já estava gravando novamente. Em abril,
filmaram Dick Cavett Meets ABBA, um especial de TV. Seu novo álbum, The Visitors, foi lançado ainda em 1981. Era um disco mais maduro, que abordava temas como relacionamentos fracassados, opressão política, envelhecimento e perda da inocência. A faixa título chegou a insinuar encontros secretos contra governos totalitários. One of Us foi o único grande sucesso do álbum e se tornou o último número 1 do ABBA na Alemanha e seu último hit no top 3 do Reino Unido. O álbum alcançou o topo das paradas em muitos países europeus, mas não repetiu o sucesso comercial anterior em lugares como França, Austrália e Japão. Outra faixa, When All Is Said and Done, foi lançada na América do Norte e se tornou o último hit do ABBA no top 40 dos Aidi Suíço. Ela também abordava a separação, mas em um tom mais esperançoso. Com o divórcio de Benny e Frida agora público, surgiram rumores sobre tensões dentro do grupo, dificuldades nas gravações e os últimos singles. Na primavera de 1982, o grupo iniciou novas sessões de composição. Falava-se sobre um novo álbum e até mesmo uma pequena turnê. Mas, em maio e junho, o processo começou a se mostrar difícil. Eles só conseguiram gravar 3 músicas, You Owe Me One, I Am the City, e sem mais nem menos, Benny e Bjorn não ficaram satisfeitos com o resultado. As gravações foram arquivadas e o grupo fez uma pausa de verão. Em agosto, os planos mudaram. Em vez de um novo álbum, decidiram lançar uma coletânea chamada The Singles, The First 10 Years for Christmas, que incluiria todos os seus sucessos anteriores, além de algumas músicas inéditas. Em outubro e dezembro lançaram The Day Before You Came, com Cassandra, como lado B, e Under Attack, com You Owe Me, como lado B. The Day Before You Came tornou-se um sucesso entre as 5 mais tocadas em vários países europeus, mas no Reino Unido, nem ela nem Under Attack entraram no top 20. A coletânea, no entanto, alcançou o primeiro lugar no Reino Unido e na Bélgica e teve um bom desempenho em países como Alemanha e Holanda. Under Attack acabou sendo o último single do ABBA antes da banda se separar. I Am the City foi lançada oficialmente em 1993, enquanto Just Like That nunca foi lançada na íntegra, apesar dos pedidos dos fãs. Partes da música foram reaproveitadas para outros projetos, como o musical Chess. Benny e Bjorn continuam se recusando a lançar a versão completa do ABBA, mesmo que ela tenha aparecido em gravações piratas ao longo dos anos. Essas foram as últimas aparições do grupo para promover os singles. Nos primeiros 10 anos, o ABBA viajou para Londres em novembro de 1982, participando de programas como Saturday Superstore e The Late Late Breakfast Show. Na semana seguinte, foram para a Alemanha Ocidental para se apresentar no Show Express. Em 19 de novembro de 1982, fizeram sua última aparição na TV na Suécia, no programa Noias Massinan. Em 11 de dezembro de 1982, se apresentaram juntos pela última vez. A apresentação foi transmitida para o Reino Unido no The Late Late Breakfast Show com Noel Edmonds, através de uma conexão ao vivo de um estúdio de TV em Estocolmo. Isso marcou o fim de uma era, encerrando o capítulo de um dos grupos pop de maior sucesso que o mundo já viu. As 2 histórias de amor que definiram o ABBA. Veja bem, o ABBA era mais do que apenas uma banda com músicas cativantes e figurinos brilhantes. Eram 2 casais da vida real. Agnetha Fältskog com Björn Ulvaeus e Benny Andersson com Annie Fried e Freda Lindstad. Suas histórias de amor faziam parte do charme do ABBA no início dos anos 70. Os fãs adoravam a ideia de que as mesmas pessoas que cantavam canções de amor no palco voltavam para casa juntas à noite. Agnetha conheceu Björn em 1968, quando ele fazia parte do grupo Routine. Casaram-se em julho de 1971, com Benny tocando órgão na cerimônia. Tiveram uma filha, Linda, em 1973, e um filho, Peter, em 1977. Mas a fama nem sempre foi gentil. As turnês e a pressão constante desgastaram o casamento. Em 1979, no auge do sucesso do ABBA, eles se separaram. O término foi doloroso para Agnetha, que mais tarde afirmou ter precisado de terapia. Há relatos de que Björn tinha uma nova namorada, Lena Kerjo. Em uma semana, Björn escreveu O Vencedor Leva Tudo, música que Agnetha cantou com versos como Diga-me, ela beija como eu costumava te beijar. Ela admitiu que foi emocionante, mas disse:
Foi fantástico cantar essa música porque pude colocar muito sentimento nela. Embora tenham dito à imprensa que foi um divórcio feliz, Agnatha declarou mais tarde: obviamente, todos sabemos que não existem divórcios felizes, especialmente quando há filhos envolvidos. A história de Benny e Freda começou em 1969 e eles já moravam juntos em 1971. Eles só se casaram em outubro de 1978, quando o ABBA estava no auge. Mas apenas 2 anos depois, em 1980, se separaram. Benny disse aos repórteres que continuavam amigos, mas o verdadeiro motivo ficou claro. Ele havia conhecido outra mulher, a produtora de TV Mona Norlett, com quem se casou em 1981. Freda disse que decidiram ser completamente honestos sobre seus problemas. Ela explicou: simplesmente nos distanciamos. A separação se tornou uma necessidade. Assim como Agnatha e Bjorn, eles tentaram continuar no ABBA após a separação, mas a química entre eles havia mudado. Em 1982, ambos os casamentos chegaram ao fim, assim como a era de ouro de ABBA, a vida após as separações. Quando o ABBA terminou, Bjorn e Benny se mantiveram ocupados e extremamente bem-sucedidos. Eles escreveram o musical de sucesso Chess, trabalharam em Mamma Mia para o teatro e o cinema e produziram música para outros artistas. Sua fama e fortuna continuaram a crescer, com cada um possuindo centenas de milhões. As vidas de Frida e Agnatha seguiram um caminho diferente, longe dos holofotes e repletas de lutas pessoais. Agnatha lutou contra o medo do palco, o medo de voar e a dor de ficar longe dos filhos durante as turnês. Sua timidez e o inglês mais fraco em comparação com os outros a faziam se sentir menos confiante em público. Após a separação de Bjorn, ela teve vários relacionamentos, incluindo com um psiquiatra que certa vez tentou salvar seu casamento e com um detetive que protegia seus filhos de ameaças de sequestro. Ela se casou novamente em 1990 com o cirurgião Thomas Sonnenfeld, mantendo o casamento em segredo até o divórcio 3 anos depois. A tragédia a atingiu quando sua mãe tirou a própria vida, seguida pela morte de seu pai 1 ano depois. Agnatha tornou-se mais retraída, evitando a vida pública e até mesmo a música. Em uma das reviravoltas mais estranhas de sua vida, ela começou um relacionamento com Guy van der Graaf, um fã holandês que a perseguia há anos. Mais tarde, ela admitiu: senti que não conseguia mais resistir. Eu queria conhecê-lo. O relacionamento terminou mal, com GE voltando a persegui-la após o término, o que a levou a buscar proteção judicial. Agnatha acabou se mudando para o interior da Suécia, vivendo isolada como a lenda sueca Greta Garbo, chegando a dizer: quero ficar sozinha. Durante anos, ela não cantou nem ouviu música, até surpreender os fãs em 2004 com um novo álbum, My Coloring Book. Mas, tão rapidamente quanto lançou, voltou a se afastar dos holofotes. A jornada de Freda através da perda e da transformação. A história de Freda carrega suas próprias sombras. Ela era filha de um romance entre sua mãe norueguesa e um soldado alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Sua mãe, Signe, tinha apenas 16 anos quando conheceu Alfred, um sargento casado e militar. A comida era escassa e ele lhe trouxe um saco de batatas, um presente que deu início a um breve relacionamento. Frida nasceu em 1945, mas seu pai foi deportado para a Alemanha antes de conhecê-la. Enfrentando a vergonha pública na Noruega, Signe fugiu para a Suécia com a pequena Frida e sua mãe, Agni. Tragicamente, Signe morreu de insuficiência renal aos 21 anos, deixando Freda aos cuidados da avó. Ela cresceu acreditando que seu pai havia se afogado até que um reencontro foi organizado em 1977, depois que sua sobrinha a reconheceu em uma entrevista. O encontro foi breve, com Frida dizendo: é difícil encontrar um pai quando se tem 32 anos. Quando conheceu Benny em 1969, Frida já havia se casado e se divorciado, com 2 filhos do primeiro casamento. Ela e Benny se casaram em 1978, mas após a separação em 1981. Ela ficou profundamente magoada ao vê-lo se casar com outra pessoa tão rapidamente. Depois do fim do ABBA, ela se mudou para Londres e posteriormente se estabeleceu na Suíça. Em 1992, ela casou-se com um membro da realeza alemã,
tornando-se Sua Alteza Sereníssima, a princesa Anne-Fered de Royce. Mas a tragédia a acompanhou. Sua filha de 30 anos morreu em um acidente de carro em Nova York em 1998, e no ano seguinte seu marido, o príncipe Heinrich, faleceu de câncer. Frida afastou-se da vida pública, afirmando que sua fé a ajudou a superar a dor. Nos últimos anos, ela encontrou a felicidade novamente em Zerat, na Suíça, com Viscount Hamilton, herdeiro da fortuna da W.H. Smith. A longa jornada rumo à reunião. Após a separação do ABBA, a ideia de uma reunião tornou-se a pergunta mais frequente no mundo da música. As ofertas choveram, incluindo uma proposta de os 1 bilhão no início dos anos 2000 para uma série de shows que eles recusaram. Por décadas, eles só foram vistos juntos em eventos raros, como as estreias do musical e do filme Mamma Mia. Mas, em 2018, algo mudou. Os quatro começaram a conversar sobre trabalhar juntos novamente. Inicialmente, planejavam apenas 2 músicas novas, mas isso se transformou em um álbum completo, Voyage, lançado em 2021. Bjorn relembrou o primeiro dia de volta ao estúdio, dizendo: "Olhei ao redor e olhei nos olhos de Agnia e nos olhos de Frida, e havia o mesmo tipo de sentimento, o calor, a amizade e os laços." Eles também anunciaram uma experiência de concerto de alta tecnologia com avatares digitais se apresentando em Londres, oferecendo aos fãs uma nova maneira de ver o grupo. ABBA Voyage, um palco moderno para música atemporal. O ABBA Voyage estreou em 2022 e não é um concerto típico. Em vez da banda se apresentar ao vivo, os fãs assistem a avatares digitais dos 4 integrantes como eles eram em seus gloriosos anos 70. O espetáculo holográfico acontece em uma arena construída especialmente para o evento no Queen Elizabeth Park, em Stratford, Londres, local dos Jogos Olímpicos de 2012. O repertório é repleto de sucessos como Dancing Queen, Waterloo e Mamma Mia, e a produção de alta tecnologia dá a sensação de que o ABBA está presente no local. O projeto foi um enorme sucesso, tanto de público quanto financeiramente. Segundo um novo relatório, o ABBA Voyage injetou 322 milhões na economia britânica, com mais de 1 milhão de ingressos vendidos a preços que chegaram a 181,5. E não se trata apenas de números. O espetáculo manteve a música do ABBA viva para novas gerações, ao mesmo tempo que proporcionou aos fãs de longa data uma emoção nostálgica. Para o 3º aniversário, a partir de 27 de maio, a produção adicionou um toque especial ao repertório, dando aos visitantes um novo motivo para retornar. Embora Agneta Falskog e Björn Ulvaeus não pudessem estar presentes na comemoração, a participação de Benny e Frida deu um toque emocionante à celebração. Isso mostrou que, mesmo depois de décadas, separações e mudanças de vida, a história do ABBA continua sendo escrita, não apenas através de sua música, mas em momentos como esses, onde passado e presente se encontram no mesmo palco. Aliás, em 27 de maio de 2025, algo especial aconteceu no show Voyage do ABBA em Londres. As palavras sinceras de Benny sobre Frida. Benny Andersson, agora com 78 anos, e sua ex-esposa e companheira de banda, Frida Lindstad, de 79 anos, fizeram uma aparição surpresa para marcar o 3º aniversário do show. A multidão foi ao delírio ao ver os dois juntos na sacada, uma cena rara desde o fim do casamento, há mais de 4 décadas. Benny, com um blazer estampado, e Frida, vestida com um elegante conjunto creme, estavam lado a lado enquanto os aplausos ecoavam pelo local. Ao pegar o microfone primeiro, Frida sorriu calorosamente e disse à plateia: "Amo muito vocês. Obrigada por todo o apoio ao longo dos anos. É difícil acreditar que já se passaram quase 50 anos." Ela então acrescentou rindo: "Vou fazer 80 anos este ano", o que provocou aplausos ainda mais estrondosos. Suas palavras soaram como uma ponte através dos anos, reconhecendo a longa jornada desde os primórdios do ABBA até aquele momento. Benny então se aproximou e, em vez de um comentário sério, aliviou o clima com uma brincadeira sobre 2 homens entrando em um bar, fazendo Freda cair na gargalhada. Para os fãs, foi mais do que uma simples piada. Foi uma lembrança da conexão fácil e da história que compartilhavam. Eles se conheceram em 1969, foram morar juntos logo depois e se casaram em 1978, no auge da fama do ABBA. Mas manter a união em uma das maiores bandas do mundo provou ser difícil.
Em 1980, o casamento chegou ao fim e o divórcio foi finalizado no ano seguinte. Na época, Benny admitiu: Freda e eu ainda somos amigos. Decidimos ficar juntos pelo bem da música. Freda explicou honestamente. Simplesmente nos distanciamos um do outro. Depois de longas e difíceis conversas, decidimos seguir caminhos separados. Houve muitas lágrimas e muitas discussões, mas não havia como voltar atrás. O término do relacionamento tornou-se uma necessidade. A aparição deles no evento ABBA Voyage e o momento caloroso e descontraído de Benny foram o tipo de gesto público que soou como uma revelação silenciosa sobre o respeito e o carinho que ainda existem entre eles. Enquanto ABBA Voyage continua sua temporada de sucesso em Londres, Benny Andersson e Björnes fazem sucesso na Broadway. Mais tarde, em 2025, dois de seus maiores sucessos nos palcos, Mamma Mia e Chess, estarão em cartaz simultaneamente. Mamma Mia estreou em Londres em 1999. Chegou a Broadway em 2001 e, desde então, já foi visto por mais de 70 milhões de pessoas em 50 produções em 16 idiomas. Tornou-se o nono espetáculo de maior duração da Broadway, ficando em cartaz por 14 anos, com 5.773 apresentações e arrecadando mais de 7 bilhões de dólares. Agora retorna ao Winter Garden Theatre para uma temporada limitada de 2 de agosto de 2025 a 1º de fevereiro de 2026. Chess, cocriado na década de 1980, também estará em cartaz na Broadway, e a apresentação simultânea de ambos os espetáculos destaca a força duradoura da parceria entre Benny e Björn, um vínculo criativo que prosperou mesmo após a separação de ABBA e seus desafios pessoais, continuando a conectar sua música a gerações de fãs em todo o mundo. Você acha que os casamentos e divórcios do ABBA foram o principal motivo da separação da banda? Ou isso teria acontecido de qualquer maneira? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais histórias incríveis do fascinante mundo de Hollywood. Até a próxima!